Fala, povo de Deus, meu nome é Charles, o nome desse canal é o Charles Oficial, né? E hoje eu vou trazer uma palavra muito abençoada para o seu coração, né? Falando sobre um pouco da Trindade, né? Composta aí pelo nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A Bíblia é clara ao nos mostrar, principalmente depois da vinda de Jesus Cristo, sobre a Trindade, nessas três personalidades que formam um único Deus, né? O Espírito Santo, que nós vamos ver aqui em João capítulo 16, versículo 7, Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei, né? O Espírito Santo, que muitas pessoas pensam que é um simples poder de Deus, mas não é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o responsável em aplicar na vida dos salvos as bênçãos da salvação. O Espírito Santo, ele é o único que pode fazer com que vivamos uma vida de obediência a Deus, tá? Sem o Espírito Santo, sem o Consolador, sem a terceira pessoa da Trindade, não há transformação de vida, não há mudança, né? Então, assim, a Bíblia vai dizer que ele é quem convence o homem do pecado, ele se entristece, né? Tá lá em Efésios, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele diz: não entristeçais ao Espírito, né? Ao Espírito Santo. Então, ele tem sentimentos, né? Ele se alegra, ele se entristece. Ele que convence o homem do pecado, da justiça, que é a vontade de Deus, o que agrada a Deus, e do juízo, né? Ele que convence o homem que se a gente não se arrepender de nossos pecados e entregar a nossa vida a Cristo, então não há salvação, né? Pelo contrário, o homem será condenado. Então o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele não é um simples poder, tá? Ele é Deus, né? E o nosso Deus, ele é um só Deus, né? Porém, ele subsiste em três personalidades: o Deus Pai, o Filho. Veja que Jesus, ele não é o Pai, tá? Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. É por meio dele que recebemos o perdão de Deus Pai. É por meio dele que somos salvos, né? Por meio do Deus Filho, o unigênito do Pai. Entendeu? É pelo sangue de Jesus que somos purificados de todo pecado, de toda maldade e injustiça que cometemos, né? E é por meio dele que somos feitos filhos de Deus, o Pai. Então, assim, cada um vai ter o seu papel, entendeu? Cada personalidade da Trindade, ele tem o seu papel, embora é um só Deus, tá? Nós vamos ler aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Na criação do homem, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja aí a palavra nossa, né? O Pai falando: olha, meu filho, meu Espírito, né? O Pai falando aí com o Filho, Jesus, e com o Espírito Santo. Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então aqui Deus não está falando com anjos, porque nós não temos a imagem e semelhança de anjos. Deus está falando, aqui é a Trindade falando, tá? E no capítulo 3, versículo 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então veja, o Pai, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai falando: olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, né? Se você vier aqui também, isso aqui é a Trindade, né, sendo revelada no Antigo Testamento, né? Se você abrir sua Bíblia aí, ou me ouvir bem aí, abre bem os ouvidos, tá? Você vai ver em capítulo 6, né, Isaías, uma visão de Isaías, né? Ele viu Deus em uma visão. Capítulo 6 diz:
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele viu um só, ele só viu um, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então esses serafins, com 2 asas cobriam os olhos, né? Com 2 asas cobriam o corpo, e com 2 asas voavam. E interessante que eles dizem, ó, eles dizem para... Se eles estão vendo um, mas eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. E no versículo 8, né? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Está vendo aqui ao Pai, Filho e Espírito Santo: Quem há de ir por nós? E respondeu Isaías dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então a Trindade ela já é aí mostrada, né, claramente no Antigo Testamento. E eu quero mostrar para vocês aqui algo bem interessante, né, que se encontra em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, na grande comissão, né, quando Jesus ele vai dar uma ordem para os seus apóstolos, seus discípulos, né, que ele vai dizer assim no capítulo 28, versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então veja que Jesus ele manda batizar em nome da Trindade, né, um só Deus, que subsiste em 3 personalidades, em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E também tem a bênção que está lá em 2 Coríntios, né? Em 2 Coríntios capítulo 13, o versículo 13 diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então assim, a Bíblia, eu fiz algumas anotações aqui, tá? Alguns versículos para mim tá passando para vocês, né? Por isso que eu tô com essa folhinha aqui na mão. Então a Bíblia é clara quando fala, né, que existe o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo, né? E Jesus Cristo, como muitos ensinam por aí, ele não é um simples profeta, um simples homem, ele é o Deus Filho, tá? E a Bíblia é clara em relação a isso. Em João capítulo 1, o versículo do 1 ao 3 diz assim: A encarnação do Verbo, o Verbo é a palavra, é Jesus, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus no princípio ele era a palavra que estava com Deus e era Deus, o Deus Filho junto com o Pai. No versículo 2 diz: Ele estava no princípio com Deus, né? Jesus estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá vendo? A Bíblia é clara. Tudo que o Pai criou foi feito com Jesus Cristo, foi por intermédio de Jesus Cristo, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o Pai, como se o Pai tivesse dito assim: olha, eu vou criar assim, assim, assado, né? E Jesus, vamos fazer assim mesmo. Vamos nessa aí, os dois juntos. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, dava vida, né, ao que Deus quis criar, haja luz e tudo que Deus criou, né? Então Jesus estava com o Pai na criação. Ele não só é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, tá? Ele é Deus, louvado seja Deus. E no versículo 10 diz: o Verbo estava no mundo, né? A palavra, Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, a Bíblia é clara, né?
E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14 de João, capítulo 1. Né? Então, o verbo se fez carne, a palavra, Jesus, Deus se fez carne. Ou seja, veio para nós como ser humano, como homem, e habitou entre nós, né? Então, vamos agora vamos ver aqui um texto bem interessante também, que mostra que Jesus está no Pai, o Pai está nele. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. É por isso que os fariseus, os religiosos da época, os saduceus e muitos queriam tirar a vida de Jesus, porque ele dizia, eu e o Pai somos um, ou seja, ele está dizendo, eu sou Deus, né? E quando ele perdoava um pecado, diziam, isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus estava dizendo, eu perdoo porque eu sou Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Né? E aqui no 14 de João, versículo 6, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai, ninguém vem, né? Aí o versículo 7 diz, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, né? Então Jesus vai dizer assim, desde agora o conheceis e o tendes visto, né? Porque quem via Jesus também via o Pai, né? Via o Espírito Santo, né? Então, replicou-lhe Felipe, Senhor, versículo 8 do capítulo 14 de João. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E olha o que Jesus vai dizer no 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus está dizendo aqui, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Entendeu? Então, assim, aí vamos aqui no 10. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, o Deus Filho, Jesus Cristo, ele só estava fazendo a vontade do Pai, né? O que ele dizia era as palavras do Pai, de seu Pai, o nosso Deus e Pai, né, que estava nele. E o que ele fazia era a vontade do Pai. Então, assim, Jesus, ele não era um simples profeta, um simples homem, ele é o Deus Filho, tá? Vamos ver outro texto aqui também que se encontra em Filipenses, né? Filipenses capítulo 2, esse é o texto que eu amo muito. Esse eu amo de todo o meu coração, pessoal, porque ele, além desses textos que nós vimos aqui, que Jesus é o Deus Filho, né, ele é o Filho de Deus, né, esse texto ele é lindo, ele é maravilhoso, glórias e honras sejam dadas a Jesus. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então veja que no versículo 6 diz, subsistindo em forma de Deus, ou seja, subsistir, existir em forma de Deus, né? Está dizendo assim, embora sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Você me diz o que significa isso, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A resposta está no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Nós vimos lá a visão de Isaías, sentado no alto e sublime trono, né? Adorado pelos serafins que clamavam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra já cheia da sua glória. Então, ele esvaziou-se da sua aparência gloriosa e veio para nós, né, em forma de servo, como homem, como ser humano, né? Então, veja que Jesus, como eu disse, você não é um simples profeta, um simples homem, tá? Ele é o Deus
Filho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outro texto muito poderoso, Colossenses 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou trazer para você aqui algo bem interessante para você entender isso aqui, né? Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É toda. Vamos lá. Imagina o mar. E eu pego um copo e encho de água, um pouco da água do mar. Certo? Eu e você, no máximo, podemos ser esse copo com água, né? Por mais cheio da presença do Espírito de Deus, né, da terceira pessoa da Trindade, por mais cheio de Deus que a gente possa ser, a gente é só um copo desse com água. Mas Jesus, imagine todo o mar colocado em Jesus. Então veja que habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a natureza do Pai habita nele. Então ele é o Deus Filho, ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E você vai ver que Jesus ele vai dizer, vamos ler aqui em João 16, pessoal. Vamos terminar para o vídeo não ficar longo, né? Em João 16, versículo 7, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus, ele foi para o Pai, né? Voltou para o céu, né? Onde ele está agora sentado num alto sublime trono. E ele disse que precisava ir para enviar o Consolador, o outro Consolador, né? Ou seja, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Agora é possível Deus habitar em nós pela pessoa do Espírito Santo, tá, querido? Então o Espírito Santo é uma pessoa, né? Por meio de Jesus Cristo, o Filho, nós recebemos o perdão do Pai, né? Jesus é o nosso Salvador, né? E o Espírito Santo é o responsável em te dar uma vida nova, entendeu? Então você que já é cristão, que tem o selo de Deus, né? O selo de Deus é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Você é templo e morada de Deus, é porque o Espírito Santo habita em você. Então ele se entristece, amado, ele se alegra, né? É ele quem transforma a nossa vida. Quando a gente erra, é ele que nos faz sentir que a gente pecou, que a gente errou. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando não sabemos orar ao Pai, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim, vamos honrar o Espírito Santo. Vamos honrar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus Pai, o Espírito de Jesus Cristo, né? Jesus, ele é o Deus Filho, tá? Jesus é quem nos salva, é o nosso irmão mais velho. É por meio de Cristo que temos acesso ao Pai. É por meio de Cristo que podemos nos ajoelhar e falar com o Pai, entrar no Santo dos Santos, né? Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? Mas o nosso Deus, ele é um só, mas que se subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você me diz assim, como é isso? Cara, nós somos seres humanos, nós somos limitados, entendeu? Nossa mente é limitada, ele que é Deus. A gente só vai entender muito bem essas coisas quando estivermos com ele, entendeu? Mas você pode adorar o Pai, pode adorar o Filho, pode adorar o Espírito Santo, porque é um só Deus. Porém, cada um vai ter o seu papel. Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, né? E fica com Deus até o próximo vídeo.